Coloque seu celular no silencioso, por favor. Não levante para tomar água. Segure seu filho aí se ele quiser tomar água. Não levante para ir no banheiro. Momento de reverência total. A palavra do Senhor. A gente vai falar sobre um tema muito polêmico, né? E infelizmente, é muito mal entendido, principalmente por cristãos. Acabamos de viver uma situação aqui no nosso país e aquela garotinha que foi estrupada pelo tio, foi isso? E foi destinado a ela. E antigamente o critério dos cristãos sempre, olhe para mim por favor, tantos católicos como reformados, sempre foi unânime e veemente entre ambas as linhas ser contra o aborto. E infelizmente, no que se diz hoje, os estudiosos da ética cristã que estão hoje no ciclo, eles pararam de ver o aborto como um assassinato, pasmem os senhores, e agora estão defendendo o aborto. E eu sempre digo isso, cristão, tem algum aqui? Ele não olha a sociedade pelo lado social, psicológico ou filosófico. Cristão olha a sociedade pelas lentes bíblicas. Viu? Nós temos um padrão. E esses padrões, como eu sempre digo aqui, padrão, ele é absoluto e não relativo. Para que a gente possa entrar nisso aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Vamos lá. Eu vou precisar ser bem breve nos pontos, senão não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar aqui. Eu preciso que vocês me deem bastante atenção nessa noite. Nossos visitantes fiquem muito bem-vindos entre nós e que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Amém. Então vamos lá. Queridos, Êxodo capítulo de número 13 diz: não matarás. Só que quando você vê o versículo na frente ou atrás, não tem nada. Não matarás não está especificando o que. Algumas traduções bíblicas vão traduzir esse versículo como não assassinarás. Só que isso deixa o termo muito restrito a somente um assassinato. Quando falamos, e a gente precisa entender primeiro o contexto bíblico, esse mandamento bíblico ele visa, repita comigo, proteção da vida humana. Quando Deus na Bíblia fala não matarás, Ele está protegendo o bem principal que só Ele pode dar. Escute, eu vou começar assim. E só Ele pode tirar. Sempre em qualquer contexto bíblico, seja de autodefesa, seja de aborto, seja de suicídio. Provavelmente terça-feira que vem vou pregar sobre suicídio. E a Bíblia vai dizer que a vida ela é unânime para Deus. Sempre Deus vai requerer pela vida. Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, a gente pensa assim: por que simplesmente nós não podemos matar uma pessoa? Eu já vou falar aqui todos os pontos sobre o que é homicídio. Homicídio voluntário, homicídio negligente e homicídio sem culpabilidade. Olhe para cá, vou dar uma de advogado hoje aqui no púlpito, amém? Não é minha área, mas a gente vai tentar arriscar. Olhe para mim, quando a Bíblia fala que nós não podemos matar nenhuma pessoa, toda criatura existente, ela é criatura de Deus. Os vegetarianos ou aqueles que são contra a morte de animais, eles vão esbarrar em textos como Gênesis capítulo de número 1, versículo 29 e 30 e Gênesis capítulo de número 9, versículo 9. Capítulo 1, 29 e 30 fala que Deus deu ao homem a condição para que o homem pudesse gozar de todas as plantas, frutos. Deus deu para que o homem fosse senhor. Preste atenção. Nesse contexto, há uma soberania humana do homem, mas não absoluta. Deus falou para eles: olha, vocês vão poder comer as plantas. E após o dilúvio, capítulo 9 do Gênesis, versículo 9, Deus disse: agora vocês vão ser responsáveis por comer os animais. É interessante que nesse texto você vai ver restrições no Pentateuco, onde Moisés vai abrir a boca, Davi, e vai dizer assim: ó, comam a carne, mas não com sangue, porque o sangue é a vida. Toda vez que o animal era morto, o sangue tinha que ser aspergido ao Senhor, porque quem dava a vida era o Senhor. O homem poderia comer a carne, mas a vida pertence a Deus.
Deus já está dizendo claramente: ninguém toque na vida, sou eu a posso tocar. Mas a Bíblia vai nos dizer, quem estuda antropologia e teontologia, doutrina do homem e doutrina de Deus, vai observar que o homem foi feito superior. Em que sentido? A natureza, ela é cuidada de Deus. A própria Bíblia vai dizer que Deus criou os lírios do campo e que eles se vestiam com mais gala do que próprio Salomão. Ou seja, quando você vê na Discovery, no Channel, em qualquer canal fechado, aqueles documentários de animais na África, é impressionante como Deus leva comida àqueles animais na beira da morte por falta de sede, mas no final, no 45 do segundo tempo, e o salmista e os provérbios, aqueles que escreveram os provérbios, já diziam que Deus cuidava, que Deus levava a caça. Só que Deus chamou o homem, escute, de imagem e semelhança. O homem, para quem estuda isso, sabe que ele é a coroa da criação de Deus. Nenhum animal pensa, nenhum animal fala, nenhum animal ele consegue raciocinar, fazer conta de matemática, estudar filosofia. Isso foi dado ao homem. Por isso o homem, nesse sentido, ele é superior. Ele é superior a... Só que toda criatura, nesse sentido, ela é criatura de Deus. Escute, Deus deu permissão ao homem, mas disse assim: não abuse. Como eu fiz vocês superiores nesse sentido, mas as criaturas não deixaram de ser criaturas de Deus. Albert Schweitzer, o nome dele é meio difícil assim, disse que nós não podemos tirar nenhuma folha de uma árvore, nós não podemos pisar numa formiga, e nós não podemos fazer nada, porque toda criatura é divina e tudo pertence a Deus. Mas ele vai ser quebrado com esses dois textos que eu acabei de ler para você, ou melhor, que eu acabei de citar, porque esses textos bíblicos estão dizendo que Deus deu ao homem uma soberania superior aos animais e às outras criaturas. Amém ou não amém? Beleza. A respeito da vida do ser humano, o princípio é esse: o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem imagem e semelhança, Ele está dizendo assim: olha, o homem é igual a mim. Olha que coisa interessante: vocês serão superiores às outras criaturas, mas não serão superiores uns aos outros. Preste atenção, segure. Quando Deus falou isso para o homem, Ele está dizendo: quando alguém mata alguém, o homem está tentando ser superior ao outro. Ele está roubando a Deus, como diz um autor holandês. Quando alguém mata um outro homem, ele está fazendo um ato que só Deus pode fazer, porque Deus deu a vida, e Deus vai retornar, vai tomar a vida de volta. Do pó foste formado, e ao pó tornarás, se não vier o arrebatamento da igreja. E não matarás. Quando eu olho para esse sexto mandamento, como eu disse para vocês, esse mandamento não se restringe somente a um assassinato. A forma perfeita de se traduzir, e os autores bíblicos vão cair com essa tradução, vai ser a morte ilícita, não matarás. O texto hebraico indica que o mandamento está ligado com a morte ilícita, isso é, com a morte que viola a justiça. A palavra no hebraico aqui é razar, presta atenção para mim, e nunca vai aparecer no contexto, no Antigo Testamento, essa palavra, Deus mandando matar alguém, ou no caso, um inimigo de guerra matando alguém, nem proíbe a morte de alguém culpado por um tribunal. Esse tipo de morte, não matarás, é específico, não alguém que se serve da sociedade, mas alguém que viola a sociedade. Então é uma morte ilícita. Alguns vão preferir, como eu disse, a tradução não assassinarás, porque acham que quando Deus fala não matarás, Ele está ligando a só um tipo de morte. Mas, por exemplo, alguns tipos de morte na jurisprudência de hoje, como é que o direito hoje entende alguns sentidos de morte? Vamos lá para você entender o que eu quero falar. Vou chegar no aborto. Homicídio, repita comigo, homicídio. O que é um homicídio? É algo premeditado e intencional. É alguém que calculou friamente a morte de alguém. Esse termo é chamado de homicídio. Alguém estudou friamente. Onde tem um exemplo bíblico disso? Muito simples. Gênesis capítulo de número 35. Lá, quando os filhos de Jacó, Simeão e Levi premeditaram intencionalmente matar todos os filhos de Siquém. Davi mandou matar Urias, friamente calculista, homicídio. Outro, Acabe, quando mandou tomar a vinha de Nabote, outro tipo de homicídio bíblico, ou seja, esse foi premeditado, com intenção. Só que a jurisprudência, o direito vai dizer que existe o homicídio involuntário, que já não seria premeditado, somente intencional. Me explica, pastor. Seria nesse caso, como se, por exemplo, alguém estivesse brigando aqui, e no calor da emoção da briga, uma faca fosse puxada, e ele furasse quem estava brigando, e ele morresse. Esse homicídio é chamado de homicídio involuntário, porque acredita-se que a pessoa não premeditou, ela não maquinou aquilo, aconteceu no calor da emoção.
Um outro ponto é chamado de homicídio por negligência ou homicídio involuntário. Como seria esse? 2 exemplos para você. O motorista vai atravessando um sinal de trânsito, e quando ele atravessa o sinal de trânsito por negligência, vem, pai, ele pega uma moto, o motoqueiro morre. Ele não planejou aquilo, mas aconteceu. Ou uma enfermeira que até tem um currículo bom, atendeu na UPA, aqui no 40 horas, não tem UPA aqui, né? Atendeu na UPA, tem um currículo bom, só que por via das dúvidas, ela estava numa carga horária de serviço puxado, sem querer, ela pegou a bula errada e aplicou o medicamento errado no paciente, né, Henrique? O Henrique quase morre essa semana por causa disso. Aplicaram um remédio nele e ele é alérgico, quase ele bate a bota, mas não era o tempo dele ainda. Então, isso é morte por negligência, é o chamado homicídio por negligência. Mas cada uma tem sua punição. E o último, nós podemos até pegar um exemplo bíblico de Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo de número 5, onde alguém está indo com um machado cortar, o ferro está na madeira, né? E ele está batendo ali com a madeira, de repente ele faz a força e o ferro do machado sai e brecha o amigo que está no lado e o amigo morre. Isso é chamado de homicídio sem culpabilidade. Aí eu vou fazer a pergunta que eu quero saber. A pergunta é: qual dessas situações que eu acabei de explicar para você, homicídio voluntário ou homicídio sem culpabilidade, qual desses 4 pontos que eu acabei de frisar aqui se encaixa no 6º mandamento? Estou esperando, irmão, sem briga. Qual se encaixa? Por quê? Os defensores dizem que o 6º mandamento, olhe para mim, não matarás, só se encaixaria no 1º, que é algo premeditado. Inclusive foi falado no curso teológico isso aqui, e eu fiquei quieto porque eu não queria fazer onda, mas foi falado no curso teológico isso aqui, que o não matarás só se aplica a algo que foi estudado, premeditado e intencional. Só que não, Deus está dizendo que para todos os casos não matarás serve, porque só Deus tem o direito, independente da situação, de punir alguém. Pastor, não entendi. Tanto que, olhe para mim, todos esses que eu acabei de citar para vocês vão ter algum tipo de represália, sim ou não? Até o último que não tem culpa, tem. Como? Me prova na Bíblia. Olhe para cá, só fala se você dá glória. Isso, está melhorando. Não, o último, que é sem culpabilidade, se alguém, a cultura de Israel não tem o mesmo conceito de direito da nossa jurisprudência moderna. Como assim? A cultura judaica, ela sofre por um sentido chamado de vingança. Tanto que o texto de Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 6, olhe para mim, Deus vai abrir a boca e vai dizer assim, ó: se alguém derramar o sangue de um homem, pelo homem o sangue dele será derramado. E isso foi quebrado só com a lei de Moisés. Por quê? Porque antes da lei de Moisés, quem matava o morto tinha que fugir, tinha que se esconder, porque a família do morto vinha vingar. E o último, por mais que fosse sem algum tipo de intenção, o que é que a Bíblia diz? Olha como a Bíblia é perfeita. E o advogado tem que estudar ela se ele quiser fazer lei direito. Vou repetir para te dar mais uma chance. E o advogado tem que estudar ela se ele quiser ser um bom advogado. O último diz: se alguém matou alguém por inocência, nesse caso de Deuteronômio capítulo 19, o que acontecia? Alguém ia para a cidade de refúgio, ou ia tocar na ponta do altar, até que o sacerdote que estava no comando da situação sacerdotal morresse. Após o sacerdote morrer, ele poderia voltar da cidade de refúgio. É Deus dizendo em todos os casos, por maior que seja, ou pior que seja, eu vou punir, porque eu sozinho dou a vida e eu sozinho tiro a vida. Então não matarás se aplica a todos os pontos. Irmão, eu estou nervoso aqui em cima, viu? Mas vai segurando aí que Deus quer falar com você. Olha só, então se aplica a tudo. A tradução não assassinarás é imprecisa e incorreta. Como eu acabei de falar, todos têm uma punição. Então vamos lá. E o homicídio voluntário? Presta atenção. Não matarás ilicitamente. Não fica melhor traduzir não assassinarás. Fica melhor traduzir: não matarás ilicitamente. Por quê? Ilicitamente pode se referir, lá vai, pode se referir a um assassinato, a um homicídio, a um assassinato a sangue frio, a um homicídio voluntário, a um involuntário e ou seja, não matarás ilicitamente pode se referir a qualquer ponto. Então é melhor traduzir dessa forma. E o aborto, pastor? Vamos lá. É muito triste a gente pegar a rede social e abrir a rede social
e ver cristãos dizendo, tinha que abortar mesmo. Meu irmão, em 1973, o teólogo alemão chamado Borraken, esse é o nome dele, Borraken, observou que a proibição do homicídio era o único dos mandamentos da lei mosaica que ainda valia para o nosso tempo, ou seja, que ainda estava presente aqui. Só que isso tem se tornado dúbio, inconstante, sem certeza. Por que, pastor Narciso? Preste atenção. A igreja, como eu disse para vocês, ela sempre teve o papel, sempre foi contra o aborto, baseado no que eu acabei de explicar para vocês, pelo ponto de acreditar, tanto católicos como reformados, Deus deu a vida, Deus tira. Só que de certo tempo para cá, esses éticos, estudiosos da fé cristã, começaram a mudar os seus valores, e pegaram os valores bíblicos, ou não sei, se eles não estudaram sobre os valores, se eles não sabem defender sua fé, se eles não sabem fazer apologia à sua fé, ou simplesmente se eles quiseram mesclar com outro conhecimento. Por quê? Antes, os estudiosos crentes, olha isso, viam o aborto como um assassinato, como um homicídio intencional e premeditado. Amém ou não amém? Só que agora, os mesmos estudiosos, muitos deles, estão defendendo o aborto. E é muito triste, às vezes, a pessoa abrir a mão, presta atenção, para qualquer esfera, isso serve para qualquer esfera da nossa vida. Isso aqui é um culto de ensinamento, tá? Para qualquer esfera da nossa vida. Qualquer dúvida de qualquer área da sua vida, você não pode dizer assim, eu acho e fazer. Você tem que vir aqui consultar o que o livro diz. Fulano falou, não, mas tinha que abortar, por causa que a mãe estava sofrendo risco de vida. Ela podia ter um argumento psicológico, eugênico, ético, social. Olha só como é complexo. E a gente vai analisar ou tentar. Isso no mínimo, quando os crentes se posicionaram assim, Joel, eles estão dizendo assim, ó, nós estamos negando toda a nossa raiz eclesiástica. Tudo que, irmão, é impressionante. Olhe para mim, se você pega um católico tradicional, aquele católico, ele fala católico apostólico, ele é paraense, mas ele fala que ele é romano, né? Católico apostólico romano. Se você pegar esse tipo de católico e falar para ele de aborto, você vai pegar uma represália dele. Fale para ele sobre divórcio, ele vai agir da mesma forma, porque a igreja tem isso como sacramentos. Preste atenção, e quando eles fizeram isso, eles estão dizendo assim, olha, as nossas raízes, elas se tornaram, sabe o que eles fizeram? Eles foram formular o seu pensamento com o pensamento romano clássico. Olha quando mistura o meu pensamento com o do mundo que dá. Abre aspas. Olha como a Roma clássica entendia o aborto. Lá vai, primeira citação. Um não nascido não pode ser chamado pessoa. Pensamento romano clássico. Segunda citação. Antes de nascer, um feto é parte da mãe. Ou seja, é parte dos seus intestinos. E a mãe tem poder de fazer com o feto o que ela quiser. Pensamento romano clássico. Só que ainda hoje, a gente ouve coisa assim, ó, ainda hoje, abre aspas, o embrião nada mais é do que uma parte do corpo da mulher. Uma vez que ela é dona do seu corpo, o próprio corpo que ela tem, ela pode fazer dele o que ela quiser. Aí vem a igreja. Como eu disse para vocês, a igreja sempre pensou diferente. Abre o Salmo 139, versículo de número 15. Salmo de número 139, versículo de número 15 e 16, somente. Quem encontrou, diga amém. A Bíblia traz deixas assim, ó, Salmo 139, versos de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião ainda informe. A NVI traz embrião, a outra tradução traz o meu corpo. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando ainda uma delas havia. A pergunta é, eles dizem que o embrião ainda não é vida, que ele ainda não pode ser chamado de pessoa. Aí João Calvino,
Não, Tertuliano primeiro, um pai da igreja, abre aspas, disse assim, ó: o que potencialmente é um ser humano, ou seja, o que está no ventre, já é um ser humano. Aí vem João Calvino para dizer: pois o feto, o quê? O feto, ainda que ligado ao ventre da mãe, já é um ser humano. É um crime roubar-lhe a vida, que ele sequer começou a desfrutar. Beleza. Aí vem a encíclica papal do Papa Paulo VI, um católico, abre aspas, ele diz: uma vida que ainda não veio à luz, merece a proteção garantida da vida humana. Pastor, não foi suficiente, então eu vou pegar antes de Cristo, 460, Hipócrates, filósofo grego, abriu a boca e disse assim: a minha arte será com santidade e cultura, eu não permitirei que as mulheres cometam aborto. Olha só, as pessoas têm esse pensamento. Abre Jó, capítulo de número 10, volta ao livro, Jó, capítulo de número 10, versículo de número 8, 9 e 10. Jó, capítulo de número 10, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Irmão, esse texto aqui que você está lendo, os estudiosos dizem que ele tem 4.000 anos. Meu Deus, isso aqui tem 4.000 anos, porque ele é datado de um livro patriarcal. Olha o que Jó definiu, lá vai, capítulo 10, versículo 8: as tuas mãos me fizeram e me entristeceram, e todavia me consomes. Peço que te lembres de como barro me formaste, e de como pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, e queijo não me coalhaste. 11: de pele a carne me vestiste. Meu irmão, ele está descrevendo uma criança no ventre da mãe, como um ser humano que já é vida. Pastor, confirmar só pelo argumento teológico, então bora para o científico. A biologia, a bioquímica e a biogenética diz que no segundo dia de fecundação já pode ser chamado de célula. No terceiro já ganha vida. No quarto já tem. Meu irmão, eles querem destinar, a discussão vai gerar em torno: em que momento da fecundação o embrião, o feto, se torna vida? Eu preciso voltar para as escrituras para a gente continuar. Vamos aos casos. Por exemplo, olhe para mim. Quando eu falo de aborto, existe, repita comigo: o aborto psicológico, o eugênico, o ético, o social e o médico. Trupo, um incesto, ou quando ela é grávida sendo de menor. Eles dizem que por isso o trauma vai ser muito grande. Então é uma chave para o aborto ser feito. E o ético, pastor? O ético vai partir do pressuposto, presta atenção, o ético vai partir do pressuposto, desculpe, o eugênico vai ser quando a criança nasce com alguma da mulher, criança que tem microcefalia. A criança então precisa ser abortada. Por quê? O argumento eugênico, Caio, vai a criança nascer, ela vai trazer muito problema para aquela família. Quem tem filho especial aqui sabe que isso não é verdade. E existem muitos casos de pais crentes que foram fazer exame e o médico bateu o X e disse: teu filho tem microcefalia. Mas a mãe disse: mas ele vai nascer, e nasceu perfeito, e nasceu curado. O argumento psicológico é: a sociedade não vai conseguir reabilitar. Traz para a igreja que a gente dá jeito. Então você não entendeu. O eugênico, esse aqui, pastor. E o ético? O ético é esse. Capítulo de número 4. Ela foi estrupada. Eu vi uma postagem de uma mãe norte